E aí, beleza? Em 2048, com o avanço das tecnologias, os crimes se tornaram mais complexos e perigosos. As forças policiais não conseguiam mais lidar com tantos casos. Foi então que androides de combate passaram a trabalhar ao lado dos detetives. Em uma missão, os agentes John Kennex e Martin Pelum são surpreendidos em uma emboscada. Pelum é gravemente ferido e John tenta salvá-lo, mas o androide do modelo MX, que fazia parte da equipe, se recusa a ajudar e prioriza quem ainda pode sobreviver. Enquanto John arrasta o parceiro sozinho, acaba ferido e perde a perna direita. Após 17 meses em coma, ele desperta e decide recuperar suas memórias perdidas. O médico responsável pelo tratamento se mostra preocupado, mas John insiste. Durante o processo, ele lembra de sua ex-namorada, Ana, o que parece estranho. No dia seguinte, a capitã Sandra Maldonado exige seu retorno às atividades. John aceita, mesmo sem estar totalmente adaptado à prótese nova. Ao chegar na delegacia, é designado para trabalhar com um androide MX. Ele se recusa a aceitar o novo parceiro, mas a regra agora é obrigatória. Enquanto isso, informam que um dos criminosos que assaltaram um caminhão foi capturado e está a caminho da delegacia. John e o MX-785 vão até o local do crime. Lá descobrem que um tipo de DNA programável foi roubado de um laboratório. Esse material é capaz de gerar tecidos vivos até órgãos humanos. Irritado com o comportamento do robô, John simplesmente o empurra para fora do carro. Mais tarde, o engenheiro Rudy Long sugere que John trabalhe com um androide DRN, modelo mais antigo e desativado há 4 anos, chamado Dorian. Esse tipo de robô tem programação emocional e é capaz de sentir como os humanos. Rudy permite que John reative o androide e os dois voltam juntos para a delegacia. Enquanto isso, o detetive Vogel é atacado por uma gangue. Seu parceiro MX é atingido, mas a câmera no olho grava toda a cena. Então John assiste às imagens em busca de pistas. Durante o interrogatório, um suspeito chamado Trevor revela o endereço onde Vogel estaria sendo mantido refém. John e Dorian partem para o local. Trevor é levado ao banheiro, onde retira um transmissor de dentro do corpo e o prende ao vaso sanitário. No endereço fornecido, John e Dorian encontram uma bomba com temporizador. Dorian analisa e detecta que é uma armadilha. Vogel está preso em uma cápsula de vidro à prova de balas e John tenta alertar a equipe, mas eles já caíram na emboscada. O tempo da bomba chega ao fim e um gás venenoso é liberado, matando Vogel, o que deixa claro que tudo havia sido planejado com antecedência. Uma amostra da pele de Vogel é enviada para análise e Dorian coleta sangue do corpo e injeta em si mesmo para acessar informações ocultas. John ordena que investiguem possíveis conexões entre Vogel e grupos ligados à pesquisa de DNA. Mais tarde, Dorian descobre que um arquivo foi apagado do caso. Ao mesmo tempo, Rudy relata que o gás destruiu a proteção biológica da polícia. John retorna ao médico para recuperar memórias de 2 anos atrás. Dessa vez, vê claramente o rosto de quem atirou a granada contra ele, descobrindo que foi Ana. Ele propõe usar o sistema avançado de Dorian para restaurar os arquivos apagados da memória do androide de Vogel. Eles encontram a unidade MX e descobrem que o plano dos criminosos era invadir a delegacia e recuperar provas, então alertam Sandra sobre o ataque. Enquanto isso, o dispositivo deixado por Trevor no banheiro é ativado e todos os sistemas eletrônicos param de funcionar. As unidades MX e outros androides também são desativados, mas Dorian, sendo de uma geração anterior, é imune aos efeitos. A polícia avista os invasores e reage, mas muitos criminosos escapam após lançar um gás semelhante ao que matou Vogel. Dorian consegue capturar um dos atacantes, mas ele agarra a detetive Valerie e a ameaça com o gás. John age rápido, salva Valerie e o suspeito é preso. A polícia vasculha o depósito de provas, tentando descobrir o que os criminosos buscavam, mas nenhuma pista concreta é encontrada. Mais tarde, Rudy consegue reativar os androides MX danificados, enquanto John, agora mais aberto à parceria, permite que Dorian o chame pelo primeiro nome. No dia seguinte, em um quarto de hotel, um homem chamado Sebastian Jones está com uma garota ruiva, mas em vez de aproveitar, ele começa a examiná-la. Do outro lado, um homem de terno observa tudo por uma câmera escondida. O comportamento de Jones chama atenção.
investigação e reforços são chamados. Pouco depois, 2 rapazes chegam ao hotel e borrifam um spray no rosto para evitar detecção pelas câmeras. Quando Jones corta um pedaço do cabelo da garota, os homens invadem o quarto atirando no peito de Jones. Um deles leva a garota enquanto o outro ativa uma esfera metálica. O dispositivo explode, espalhando uma substância azul fluorescente por toda a sala. Quando John e Dorian chegam ao local, descobrem que nenhum material biológico pode ser coletado, pois a explosão foi causada por uma bomba de DNA criada para apagar rastros genéticos. Ao ampliar a imagem do olho verde brilhante da garota, Dorian percebe que ela era um androide. Na delegacia, a equipe descobre que Jones liderava uma empresa que fabricava robôs para fins íntimos, mas havia falido recentemente e seus bens, incluindo um depósito, haviam sido confiscados. Os detetives visitam o depósito e encontram vários androides desativados e uma intimação judicial endereçada a Jones. Enquanto isso, Valerie relata que foi encontrado DNA no local do crime pertencente a uma jovem chamada Nicole Bloomquist, sequestrada há 3 semanas. Acontece que a garota ruiva que deixou o rastro era, na verdade, um androide. Mais tarde, em um estacionamento, uma mãe deixa o filho no carro para jogar o lixo fora. De repente, homens saem de um veículo, a agarram e fogem, deixando o menino apavorado para trás. A criança é levada para a delegacia e John conversa com ele, entregando uma girafa de brinquedo. O menino conta o que viu e descreve a cor do carro dos sequestradores. Após analisar as câmeras da área, a polícia identifica o modelo do veículo. Ao mesmo tempo, Valerie encontra informações sobre o credor que assumiu os ativos de Jones. A equipe vai até a concessionária desse homem. Ele afirma que rompeu relações com Jones porque o projeto de um novo tipo de androide era caro demais e sem retorno garantido. Além disso, o principal cliente havia desistido do contrato, alegando ter encontrado uma solução melhor. O homem afirma categoricamente que implantar DNA humano em androides íntimos é ilegal. A polícia segue para um clube frequentado por ex-clientes da empresa e começa a testar os androides em busca de DNA humano. Os mesmos homens que aparecem nas imagens do sequestro no estacionamento confrontam os policiais, garantindo que seus robôs são verificados com frequência e que nenhuma lei foi violada. Eles alegam não conhecer a garota ruiva, mas Dorian detecta a mentira. Ao mesmo tempo, Valerie informa que o sedã prateado usado no sequestro foi estacionado perto de uma ponte. Os parceiros vão até lá e encontram os restos da androide do hotel, sem a pele. Rudy analisa os vestígios e conclui que os criminosos estão usando pele humana real para fabricar androides íntimos impossíveis de distinguir de seres humanos. Ao que tudo indica, Jones descobriu esse esquema e acabou morto por isso. Mas para confirmar, Rudy precisa examinar um androide vivo com DNA humano. Nesse instante, a polícia intercepta o sedã. Dentro do carro, encontram uma androide chamada Vanessa com DNA humano incorporado. Enquanto isso, as mulheres sequestradas são levadas para um laboratório, onde começam a ser preparadas para o procedimento de remoção de pele. Os detetives interrogam Vanessa, que revela o nome do dono do clube. A polícia vai até lá, mas não encontra nenhum laboratório. Na verdade, os donos do local acabaram de chegar ao verdadeiro laboratório e ordenam que os médicos encerrem as operações e destruam todas as vítimas antes da chegada das autoridades. Dorian conversa com Rudy e lembra que os androides íntimos usam as mesmas placas de ativação que ele. Com essa informação, Rudy rastreia o local onde Vanessa foi ativada. A polícia consegue chegar antes que o laboratório seja destruído e salva várias mulheres. Após a missão, Sandra agradece e informa que todos os androides com DNA humano devem ser desativados. Dorian pede permissão para acompanhar o procedimento e Vanessa é desligada. No dia seguinte, terroristas tomam um dos prédios da cidade. John e Dorian correm até o local e, enquanto evacuam os civis, sobem as escadas do prédio. O líder do grupo terrorista reúne os reféns e ordena que a sala dos servidores seja destruída. Sandra, por sua vez, dá ordens para bloquear todas as comunicações nas redondezas. Todos os chamados feitos para o edifício são redirecionados automaticamente para o sistema de Dorian. Assim, ele entra em contato com uma jovem escondida em uma sala junto de outros reféns. Ela informa que os bandidos mataram uma pessoa e jogaram o corpo pela janela para mostrar que falavam sério. O líder da gangue entra em contato com Sandra
Sandra e exige um detonador nuclear. Os especialistas identificam o homem como Lucas Vincent, ligado à organização Exército Sagrado da Renascença. Rudy propõe construir um detonador falso. John e Dorian trocam tiros com os invasores, se movimentando cautelosamente até conseguir eliminar um dos inimigos. Eles descobrem um aparelho de projeção facial usado para disfarçar os criminosos como terroristas conhecidos. Durante o confronto, o processador de Dorian é danificado e começa a falhar. John improvisa um reparo com chiclete. Nesse momento, Rudy entrega o detonador falso, que é enviado ao terrorista por drone. Ao recebê-lo, Lucas ordena que sua equipe avance. John percebe que o verdadeiro plano era distrair a polícia para roubar paládio de um banco. Enquanto o grupo se prepara para fugir, planejando explodir o local com os reféns dentro, Dorian escala os cabos do elevador e alcança o salão onde estão os sequestrados através da ventilação. Ele consegue neutralizar vários terroristas, mas é capturado por Lucas. Quando tudo parece perdido, John aparece disfarçado com o dispositivo de projeção facial, salva Dorian e detém os criminosos. Em seguida, a polícia é alertada sobre o verdadeiro roubo. As pessoas libertadas agradecem aos detetives pela coragem e agilidade na operação. Algum tempo depois, dois homens chegam a um laboratório clandestino para se encontrar com um criminoso conhecido como Bishop, em busca de um cozinheiro para produzir substâncias ilegais. Mas os dois são assassinados quando Bishop desconfia que são policiais disfarçados. No dia seguinte, John e Dorian chegam à cena do crime. John reconhece um dos mortos, chamado Cooper, e se recusa a acreditar que ele tenha se envolvido com o crime, apesar do Capitão Bears afirmar o contrário. Cooper investigava uma nova substância chamada Casein. A esposa dele conta que, na noite anterior à sua morte, ele havia ido a uma cabana no lago herdada de seu pai. John e Dorian seguem até lá e encontram a porta arrombada e o interior revirado. Lembrando do comentário sobre a lareira quebrada, John a examina e encontra um aparelho que gravava transmissões secretas feitas por Cooper. Com base nisso, a equipe decide infiltrar Rudy na organização de Bishop como o novo cozinheiro. Para surpresa de todos, Rudy aceita participar da missão. Valerie cria um dossiê falso com os dados de Rudy e o insere na rede criminosa. John e Dorian localizam um pequeno traficante e o convencem a marcar um encontro com Bishop. Na delegacia, Rudy passa por um teste rigoroso para confirmar sua identidade falsa. Durante o exame, ele fabrica uma dose de Casein e quase explode o laboratório. Mesmo assim, consideram que ele está pronto. Após aplicar uma substância de rastreamento, escoltam Rudy até o local combinado com Bishop para a reunião clandestina. Ao perceber a insegurança de Rudy, Dorian decide acompanhá-lo fingindo que ele esqueceu os óculos. Rudy apresenta Dorian como seu robô pessoal e começa a produzir uma nova dose de Casein. Bishop elogia o trabalho, mas obriga Rudy a beber um líquido que neutraliza o rastreamento. A polícia tenta invadir o local, mas Rudy já havia sido retirado. Valerie encontra vestígios da substância usada para desativar o sinal e deduz que há um informante infiltrado dentro da própria polícia. Sandra conclui que Bishop é, na verdade, o Capitão Bears. Bears vai até o laboratório para encontrar Rudy. Nesse instante, Sandra liga para ele e relata o andamento da investigação, enquanto a equipe rastreia sua localização. Percebendo que está sendo vigiado, Rudy provoca um acidente ao romper um cano de vapor, fere o próprio braço e foge. O capanga de Bishop segue o rastro de sangue, mas a polícia chega a tempo. Um tiroteio começa. Dorian encontra Rudy, mas é atacado por um androide do grupo rival. Os dois robôs lutam e Dorian sai vitorioso. Enquanto isso, John captura Bears e o neutraliza por corrupção e pelo assassinato de seu antigo colega. Mais tarde, Sandra é chamada para uma audiência judicial sobre o caso de Ethan Avery, acusado de matar o Dr. Fuller, com testemunhas dispostas a depor. Duas garotas que estavam no estacionamento no momento do incidente são levadas para depor. Mia segura um lenço da avó de Hayley e afirma que a senhora não quer que ela o toque. Hayley fica em choque ao lembrar que sua avó havia falecido, e Mia revela que é sensitiva e se comunica com os mortos. Nesse momento, Hayley é chamada para depor enquanto Mia vai ao banheiro. Logo depois, alguém invade a sala e mata Hayley e o segurança. Ao ouvir os disparos, Mia foge pela janela. John e Dorian são encarregados de proteger a única testemunha restante.
adiante. Eles rastreiam Mia até uma área de floresta. Enquanto isso, Ethan debocha de Sandra, alegando que ela não tem mais provas contra ele. Na delegacia, Mia afirma que após uma cirurgia para ativar suas habilidades mentais, consegue ouvir vozes do além. Ela diz que o espírito de Hayley revelou que Ethan Avery é o assassino. Na mesma hora, Rudy apresenta a análise de voz que confirma que a voz do assassino era mesmo de Ethan. A equipe começa a suspeitar da existência de um clone. Valerie lembra que o Dr. Fuller, que foi assassinado, era especialista em clonagem antes da prática ser proibida. Os detetives descobrem que Mia deixou a delegacia sem autorização e a alcançam com o carro. De repente, são emboscados por homens armados. John mata um deles, que tinha o mesmo rosto de Ethan Avery. Mia é ferida e levada ao hospital enquanto John informa Sandra sobre a existência do clone. Mia desabafa com Dorian sobre seus pais. Ela diz que fez a cirurgia para poder falar com eles de novo, mas a casa pegou fogo e nada foi salvo, deixando-a sem qualquer conexão com o passado. Enquanto isso, Valerie visita a casa do Dr. Fuller e encontra provas de clonagem. Seu androide transmite os dados antes que ela seja capturada pelos clones de Ethan. Pouco depois, os clones entram em contato e exigem trocar Valerie por Ethan. Sandra aceita, dizendo que levará o original, mas na verdade arma uma emboscada usando tecnologia de hologramas. Enquanto os grupos se aproximam do local marcado, a projeção começa a falhar. Valerie aproveita a distração, empurra os clones e corre em direção à polícia. Um tiroteio começa e os clones tentam fugir, mas Dorian os persegue e capota o carro deles, que explode. Ethan é reconduzido à cela. Mais tarde, Mia presta depoimento e Ethan Avery é condenado. Dorian agradece e entrega a Mia uma caixa com objetos dos pais dela, recuperados do caso de incêndio. Mia pega uma maçaneta e chora ao dizer que pode senti-los por perto. Mais tarde, em um hospital, um homem entra desesperado, afirmando que alguém está tentando matá-lo, induzindo um ataque cardíaco. Os médicos tentam acalmá-lo, mas ele morre em seguida. John e Dorian investigam a morte suspeita e descobrem que ele tinha um coração artificial caríssimo, mas não estava em nenhuma lista oficial de transplantes. John alerta Sandra e Rudy analisa o coração, onde encontra um microchip estranho. Os detetives visitam a fundação responsável pelos transplantes. A diretora confirma que o coração era da fundação, mas não sabe como o homem o obteve. Ela localiza o registro da antiga dona do órgão, uma mulher falecida 2 anos antes. Os detetives vão ao crematório, onde um funcionário chamado Henry admite vender corações e outros órgãos. O comprador é um homem chamado Oscar. Enquanto isso, Valerie descobre que o falecido fazia transferências mensais para uma conta específica. Enquanto isso, Rudy confirma que o coração continha um temporizador que precisava ser reiniciado a cada 30 dias. Fica claro que o homem pagava para manter o órgão funcionando, por isso sabia exatamente quando iria morrer. A pedido da polícia, Henry liga para Oscar. Ao seguir o suspeito, os agentes descobrem uma clínica clandestina onde cirurgias parecidas continuam sendo realizadas. Henry recebe uma ligação de uma mulher ordenando que ele destrua os temporizadores e desapareça. O cirurgião preso revela um nome claramente falso. Pouco depois, diversas pessoas com corações artificiais começam a morrer pela cidade. Todas eram ex-clientes da fundação que haviam sido recusadas nos processos oficiais. Em todos os casos, a mesma administradora esteve envolvida. A equipe volta ao crematório para impedir uma nova tragédia. Eles chegam a tempo de impedir Henry de queimar o corpo da mulher que liderava o esquema de tráfico de órgãos. Diante disso, a fundação se compromete a substituir todos os corações usados. No dia seguinte, a delegacia enfrenta falhas elétricas e Dorian não consegue recarregar. Ao mesmo tempo, um homem mascarado invade o carro de um funcionário do banco chamado Ramon e o apaga com um golpe. Quando Ramon recobra a consciência, percebe que há um dispositivo com um cronômetro preso ao seu pescoço. Uma voz pelo transmissor ordena que ele siga instruções, enquanto uma transmissão ao vivo começa na internet. Ramon é forçado a ir até o banco e, sob ameaça, obriga um colega a transferir dinheiro para uma conta. Os detetives interceptam o carro, mas percebem que não há tempo para desarmar a bomba. Ramon é colocado sob uma cúpula de proteção e morre na explosão. Os espectadores do assassino demonstram entusiasmo com a execução cruel. A polícia descobre que Ramon trabalhava
na aprovação de empréstimos e começa a investigar os nomes que ele havia recusado. Valerie localiza a gravação do assassinato publicada na Dark Web e, ao mesmo tempo, Rudy rastreia o endereço indicado para a entrega do dinheiro. No local, os policiais encontram um computador exibindo o nome da próxima vítima, Jenny, uma florista. Jenny recebe um pedido de entrega e, ao chegar ao destino, cai na mesma armadilha de Ramon. O vídeo da armadilha de Jenny logo começa a circular online. Ela segue as ordens do criminoso até que os detetives conseguem localizá-la. Dorian começa a trabalhar no desarme da bomba enquanto ela revela que o autor das ameaças é Simon, um homem que ela rejeitou, e fornece sua descrição. A equipe consegue salvar Jenny nos últimos segundos e Dorian entra em êxtase com o resultado, enquanto o criminoso entra em fúria. A polícia encontra o perfil de Simon em um site de relacionamentos e descobre que ele era cliente de Ramon. Investigando mais a fundo, a equipe descobre que Simon tentou se tornar policial, mas foi expulso da academia. Isso levanta a suspeita de que seu próximo alvo seja o antigo sargento. Os detetives localizam o trailer de Simon, que explode assim que eles se aproximam. Vasculhando a área, John vê um homem com uniforme policial. Ao se aproximar, é atingido por um gás no rosto. Mais tarde, John acorda em um banco de praça com uma coleira bomba presa ao pescoço. O criminoso entra em contato e dá instruções para que ele possa se libertar. Valerie identifica o local de John por meio da transmissão ao vivo e a polícia se desloca rapidamente. Analisando o entorno, Dorian conclui que o assassino está na torre do relógio. No entanto, o homem avisa que se soltar o detonador ou for atingido, a bomba será acionada. Dorian escala a torre para aplicar uma descarga elétrica que impeça o criminoso de agir, mesmo com apenas 1% de bateria. Ele consegue desativar o sistema segundos antes da explosão e a bomba de John é desativada. Em seguida, Dorian desaba ao lado de Simon. Naquela noite, John leva Dorian até Rudy, que oferece a ele um lugar para morar em seu laboratório. Dias depois, um jovem invade a plataforma de uma estação de trem pedindo ajuda. Um tiro atravessa o teto de vidro e o mata instantaneamente. Apesar de encontrarem 3 marcas de impacto, apenas um disparo foi registrado. Dorian suspeita de um ricochete. Mais tarde, ele encontra a namorada da vítima, Kira Larson, que trabalhava com Anton. Os detetives seguem até ela, enquanto Rudy confirma que a bala foi guiada por sistema digital. Durante o trajeto, recebem a confirmação da tecnologia. Ao chegarem, dão a notícia a Kira. Ela menciona uma figura nova no grupo de Anton, uma recrutadora chamada Natalie. Dorian investiga os arquivos de Anton e percebe que a empresa desenvolvia um software para rastrear buscas em tempo real e exibir anúncios personalizados. Anton aproveitou uma falha nesse sistema e o adaptou para guiar balas com precisão. Segundo dados da Interpol, a tecnologia havia sido roubada de um arsenal militar ucraniano. Aparentemente, Anton vendeu seu software a traficantes de armas. Nesse momento, os traficantes apresentam a tecnologia a um comprador que exige uma demonstração ao vivo. Natalie sugere eliminar Kira, enquanto Valerie se encarrega de investigar as finanças de Anton e Dorian tenta localizar Natalie. Os criminosos disparam uma bala guiada contra Kira e Dorian percebe a movimentação da rede, além do foco das câmeras. Ele se lança na frente de Kira e leva o tiro no abdômen. Kira e sua filha são levadas para um abrigo subterrâneo para proteção. Culpando Anton, ela decide apagar suas memórias para parecer inofensiva. Enquanto isso, Valerie encontra o cofre de Anton com bilhetes numéricos e um vídeo de chantagem envolvendo Kira e sua filha. No vídeo, eles ameaçam matá-las caso Anton não entregue os planos da arma. Sem saber disso, Kira chega a uma clínica de apagamento de memória, esperando ser deixada em paz. Os detetives a encontram antes dos criminosos, mas Natalie e um cúmplice chegam ao local. John e Dorian lutam com os atacantes e conseguem neutralizá-los antes de um desastre. Na delegacia, Kira assiste ao vídeo e finalmente entende por que Anton fez o que fez. Na noite seguinte, um ladrão mata uma mulher. Após ser abatido pela polícia, descobrem que se tratava de um androide de serviço modificado. Seu corpo é levado para o depósito de provas e horas depois o robô se reativa, encontra e reconecta a cabeça de uma androide feminina que estava armazenada separadamente. Ele rouba armas, substitui sua própria cabeça pela da mulher, mata um policial e escapa. No dia seguinte, a equipe analisa as câmeras. Sandra reconhece a cabeça da androide XRN
armazenada na seção de provas. John sugere que esse era o verdadeiro objetivo dos criminosos. Mais tarde, ele explica a Dorian que, logo após a implantação da linha DRN na polícia, começaram a ocorrer falhas. A fabricante Lumacorp faliu. Tentando recuperar os prejuízos, o dono criou um novo modelo e o apresentou diante de investidores influentes, mas a demonstração saiu completamente do controle. XRN matou 26 agentes e inúmeros androides antes de ser contida. 3 dias depois, apenas a cabeça foi recuperada e armazenada como prova. Enquanto isso, após escapar, XRN vai até um galpão onde atualiza seu corpo para um modelo de maior qualidade. O dono do local aparece, a reconhece e a chama de Danica. Pouco depois, os detetives são chamados até o galpão. Eles cuidam do homem ferido e Dorian o reconhece como Dr. Nigel Vaughan, fundador da Lumacorp e criador dele próprio. Após o desastre com XRN, Vaughan perdeu a licença, mudou de nome e passou a sobreviver consertando robôs e vendendo peças usadas. Ele conta que Danica exigiu ser levada até o antigo laboratório, que já não existe. Tomado por culpa, Vaughan diz que pode rastreá-la com antigos equipamentos. Enquanto isso, Danica invade um laboratório de tecnologia e mata diversos funcionários. De volta à delegacia, Rudy se curva diante de Vaughan, que sempre admirou, e o ajuda a localizar um container contendo almas sintéticas, essência vital dos androides. Enquanto isso, John é informado de que Danica roubou 500 núcleos de processamento ZNA aprimorados. Isso significava que poderiam ser criadas 500 cópias dela. Rudy e Vaughan conseguem rastrear a assinatura de energia única de Danica até um restaurante e Vaughan entrega a John um dispositivo com instruções para perfurar a nuca de Danica. No local, personalidades importantes estão reunidas, mas Danica já está lá e abre fogo assim que a polícia invade o prédio. Sua arma é potente demais e John se esconde atrás de uma coluna. Enquanto Danica recarrega, John crava o dispositivo em sua nuca, mas nada acontece. Na delegacia, Sandra ordena que Vaughan seja trazido, mas ele já desapareceu. Ao mesmo tempo, Danica espanca John brutalmente e continua avançando até que Dorian a enfrenta. Durante a luta, Dorian é empalado por uma barra de aço. Quando Danica se prepara para finalizá-lo, John acerta um golpe com um bastão. Ela o agarra e o estrangula antes de jogá-lo no chão. De repente, John mostra o pino de uma granada e a chuta para longe. Danica é lançada para fora da sala e explode atrás da parede. John confirma que o robô foi destruído e descobre que Vaughan está desaparecido. Rudy percebe que as almas sintéticas também sumiram. Enquanto isso, Vaughan recupera os processadores ZNA que Danica havia escondido para ele em uma caçamba e foge em uma van. Os detetives acreditam que Vaughan pretende criar um exército de Danicas. Algum tempo depois, uma garota caminha por uma floresta, observando equações brilhantes no ar. Em outro lugar, uma menina rege uma orquestra imaginária. Ela vê a música preencher um salão de concertos. Subitamente, ambas desabam com os olhos abertos, sem vida. Sandra avisa John sobre as mortes simultâneas das duas alunas. Ao examinar o corpo de Scarlett, John contata Valerie, que investiga a outra vítima, Eleanor. Os exames toxicológicos não indicam nada, mas visualmente parecem overdoses. John encontra um recipiente lacrado no bolso de Scarlett, com trava biométrica que responde ao DNA dela. Valerie encontra um recipiente idêntico, porém vazio, com Eleanor. Ambas eram Chromes, humanas geneticamente modificadas. Sandra pede que Valerie, também uma Chrome, converse com os pais das vítimas. O laboratório encontra traços de uma substância desconhecida no sangue das meninas. Enquanto isso, Dorian encontra a terceira vítima, Laia, uma estudante que se afogou 7 meses antes. As três eram grandes amigas. Então, os detetives visitam a mãe de Laia, Senhora Hoven, que revela que sua filha era natural, não uma Chrome. Após a morte da filha, ela contratou um investigador particular que gravou Scarlett e Eleanor discutindo a noite da tragédia. As gravações foram entregues à polícia, mas informaram depois que foram apagadas por uma falha magnética. John desconfia da explicação e pede o contato do investigador. Enquanto isso, Valerie conversa com Jessica, colega das vítimas e a segunda garota natural da turma. Jessica garante que nunca ouviu falar sobre uso de drogas. Outro aluno, Marshall, afirma com convicção que não há substâncias ilegais na Academia Mendel.
Enquanto isso, Dorian encontra outro recipiente no quarto de Scarlett. Ele está lacrado com medidas biológicas de segurança e contém um único comprimido. A análise confirma que a droga é totalmente nova. Suas moléculas carregam o DNA de Scarlett, indicando que foi feita sob medida para ela. Rudy conclui que o comprimido foi impresso em uma máquina farmacêutica de alta precisão, e Dorian rastreia uma impressora Chemulon 6 em uma casa próxima da academia. O dono da casa está morto e seu filho Julian havia sido expulso da escola no ano anterior. A memória da impressora armazena os perfis genéticos das 3 garotas que morreram. Julian recebe os detetives na porta e explica que seu pai comprou a impressora para fabricar seus próprios remédios. O comportamento do garoto é estranho e logo percebem que ele já ingeriu a substância, chamada por ele de Vero. Julian insiste que alguém invadiu a impressora para matar Scarlett e Eleanor e que a morte de Laia não teria ligação. Então ele é levado sob custódia. Enquanto isso, Valerie descobre mensagens de Scarlett com o pai, onde ele afirma que resolveu a situação. Mais tarde, os detetives visitam o pai de Scarlett, que confirma que as 3 meninas estavam juntas na noite em que Laia morreu após usar a substância. Harvey decidiu encobrir o ocorrido para proteger a reputação da filha. Pagou o investigador para sumir com as provas, e foi uma atitude que sua filha honesta nunca o perdoou. Enquanto isso, a mãe de Laia havia ameaçado as garotas. Em seguida, a polícia encontra outro recipiente com trava biométrica no quarto de Julian, contendo um pendrive com imagens criptografadas. A equipe suspeita que a senhora Hoven tenha chantageado Julian, forçando-o a envenenar as garotas. Pressionado, ele finalmente conta a verdade. A mãe de Laia havia imposto uma pressão insuportável sobre a filha para que fosse perfeita. Julian, que a amava como ela era, reproduz a mensagem deixada por Laia. Nela, ela revela que, após tomar Vero, percebeu o quanto era limitada e que nunca seria boa o suficiente. Em seguida, entra na água e desaparece. A gravação é mostrada à mãe de Laia. Ela confessa que contratou um hacker para matar Scarlett e Eleanor. Quando os pais das garotas destruíram as provas e negaram justiça à filha, ela foi tomada pelo ódio e quis que sentissem a dor que ela havia sofrido. John entende como a obsessão pode se transformar em algo devastador. Em outro bairro da cidade, Michael e Linda Bennett relembram o dia em que um adolescente chamado Aaron Cassidan invadiu sua casa e foi morto pelo sistema de segurança inteligente, que assumia a forma de um mordomo holográfico chamado Sam. Tentando se acalmar, Linda vai nadar. Michael, assistindo a uma reportagem sobre o caso de Aaron, ordena a Sam que desligue a televisão, mas o holograma não responde. Ao mesmo tempo, a cobertura da piscina se fecha, prendendo Linda debaixo d'água. Michael tenta salvá-la, mas é identificado como ameaça e morto pelo sistema. Os detetives chegam ao local. Com base na data, classificam o caso como homicídio, já que a morte de Aaron havia sido amplamente divulgada. Dorian confirma que o sistema foi invadido por hackers. Sam oferece os registros de segurança que mostram ameaças recebidas pelos Bennett nos últimos meses. Os detetives visitam a empresa Centurion, criadora dos sistemas domésticos inteligentes. A diretora Kay suspeita do grupo hacker Disrupt, responsável por diversos ataques após a morte de Aaron. Enquanto isso, Valerie entrevista a mãe de Aaron. Ela acredita que sistemas inteligentes deveriam ser proibidos, mas não sabe por que o filho invadiu aquela casa. Naquela noite, as luzes da cidade se apagam. Imagens de Aaron e pedidos de justiça surgem em prédios. O grupo Disrupt assume responsabilidade pelo apagão e a empresa Centurion é pressionada a desativar seus sistemas. Os investigadores desconfiam que o hacker conhecido como Chris Pinks esteja envolvido. Rudy, que já foi um hacker famoso, sabe que Pinks irá comparecer a uma festa exclusiva na qual a polícia pode infiltrá-lo usando o antigo codinome Apid. Os detetives entram no evento totalmente virtual e localizam Chris Pinks, que é preso no ato. Durante o interrogatório, Pinks admite ter invadido a rede da cidade como protesto. No entanto, nega envolvimento nas mortes. A conversa é interrompida por uma notícia urgente. O advogado da empresa Centurion morreu asfixiado quando o sistema anti-incêndio de sua casa removeu todo o oxigênio. Ele também havia recebido cartas ameaçadoras como os Bennett. Analisando a foto de Aaron usada nas projeções, os detetives concluem que quem está por trás disso conhecia o garoto pessoalmente.
pessoalmente. Valerie encontra meia foto reveladora no computador de Aaron e pede a Chris Pinks que recupere a outra metade e extraia uma tag oculta de rede social. Chris consegue e a segunda parte mostra uma adolescente identificada por Dorian como Emily Wilson, ex-aluna expulsa após agredir uma colega. Depois da morte de Aaron, Emily se mudou para o Arizona e desapareceu no mês passado. Seus arquivos contêm dossiês detalhados sobre os Bennett, o advogado e a diretora da Centurion. Os detetives vão até a empresa enquanto Kay trabalha até tarde e ela recebe um e-mail ameaçador idêntico aos anteriores. John liga para ela pedindo que tranque o prédio e espere. No entanto, Emily já havia invadido o sistema da Centurion e reescrito todo o código. Quando a polícia chega, ela tem controle total e usa o androide Sam para caçar Kay. Chris desbloqueia a porta principal e desativa Sam, mas Emily ativa todas as unidades Sam ligadas ao sistema de incêndio. As pessoas no prédio têm apenas 5 minutos antes do oxigênio acabar. Dorian localiza Emily, mas é forçado a enfrentar um dos androides enquanto outros se aproximam de John. Chris projeta hologramas de John para confundir os atacantes, dando tempo para destruir os Sams e salvar Kay. Enquanto isso, Dorian derrota seu oponente e confronta Emily. Enquanto Chris desativa o sistema de incêndio, Emily admite que Aaron estava a caminho da casa dela e cortou o caminho pelo quintal dos Bennett, por isso foi morto. Ao mesmo tempo, a mãe dele descobre que o filho ajudava jovens em dificuldades, salvando vidas sem querer nada em troca. Em outro lugar, um homem joga golfe holográfico em seu apartamento quando é atacado por alguém encapuzado com o rosto enfaixado. O agressor injeta uma substância em seu pescoço e o rosto da vítima se distorce por um instante enquanto o líquido recolhido pela seringa é armazenado. Na manhã seguinte, os detetives são acionados para investigar uma possível execução. A vítima, Brian Barrow, era um Chrome geneticamente aprimorado e imune a paradas cardíacas comuns. Dorian encontra uma marca de injeção e detecta DNA de 7 pessoas diferentes no corpo. A equipe descobre que todos os 7 morreram de causas naturais sem levantar suspeitas por serem humanos comuns. Sandra percebe um padrão, apontando que todas as vítimas eram fisicamente atraentes. Enquanto isso, o encapuzado visita um médico clandestino e entrega o frasco coletado de Barrow. O médico conecta o conteúdo a uma máquina, aplica uma nova injeção e ativa o equipamento. O rosto mutilado do homem se contorce de dor. Mais tarde, a polícia descobre que Barrow frequentava um clube exclusivo para Chromes. Então, Valerie visita o local e obtém as gravações. Enquanto isso, Rudy confirma que todas as vítimas tinham sido injetadas com nanorobôs, uma tecnologia usada em cirurgias estéticas, pois o assassino estava roubando características físicas. Os detetives procuram um cirurgião plástico que já havia testado reconstrução facial com nanorobôs. Ele mostra um ativador que injeta os robôs em um doador, e depois que coletam o material genético, os nanobôs são extraídos e transferidos para o receptor. O projeto foi encerrado após vários doadores morrerem de arritmia na clínica ilegal, porém o experimento funciona. O criminoso, identificado como Eric, exige continuidade. O médico injeta adrenalina em Eric para fortalecê-lo. Dessa vez, ele recebe olhos verdes roubados de uma balconista. Após o corpo da jovem ser encontrado, a polícia descobre que Eric acelerou o processo. Os detetives seguem para Chinatown, onde John questiona uma mulher sobre um homem chamado de Carlo. Ela nega conhecê-lo, mas John a derruba e de repente suas costas se abrem, revelando o verdadeiro Di Carlo, um homem pequeno escondido em um exotraje. Irritado pelos danos ao traje, ele é pressionado e revela o paradeiro do cirurgião. Quando a polícia invade o consultório, o médico injeta adrenalina em si mesmo e ataca John com fúria, mas sofre uma parada cardíaca e morre. No computador, John encontra o rosto reconstruído de Eric. Dorian identifica 10 traços específicos que ele ainda deseja e prevê o próximo alvo. No entanto, quando os detetives seguem até a casa da vítima, Eric está observando do lado de fora e abandona o ataque. A equipe tenta entender como Eric escolhe suas vítimas, descobrem que todos os alvos vivem no mesmo distrito e atualizaram recentemente suas fotos na carteira de motorista 3D. Ao revisar os registros do departamento, Valerie identifica Eric Latham, que entrou em licença médica no início dos experimentos. Enquanto isso, Eric observa uma mulher pela janela de um prédio vizinho.
sozinho. Ele envia uma mensagem dizendo que logo irá encontrá-la. Em seguida, ele deixa a casa e os detetives encontram apenas a conversa no computador. Pela correspondência, identificam a mulher para quem Eric estava moldando seu novo rosto. Eric chega ao apartamento dela e descobre que ela é cega. Ela diz que não se importa com a aparência dele, apenas está feliz por tê-lo encontrado. Eric a beija e chora. O momento é interrompido com a chegada da polícia e ele foge, mas John o alcança no telhado e tenta convencê-lo a não saltar. Mas Eric pula mesmo assim, atormentado pelas vidas que tirou. Algum tempo depois, um homem em cadeira de rodas aborda uma adolescente. Ele oferece abrigo em um centro de acolhimento. Após ela aceitar uma cápsula de suplemento alimentar, ele arranha discretamente sua mão. A garota desmaia e ele a leva embora em sua van. Enquanto isso, acontece a avaliação anual dos androides da polícia e todos elogiam Dorian. Após um chamado, os parceiros vão até o local onde o corpo de uma garota recheada de palha foi encontrado. John percebe que trata-se de um imitador, copiando os assassinatos do espantalho ocorridos há 10 anos. Na época, o caso havia sido resolvido por Edward Kennex, pai de John, que prendeu Michael Costa e garantiu sua condenação. Pouco depois, Edward morreu. John tenta acessar o antigo arquivo do pai, mas descobre que está sob sigilo. Tudo o que se sabe é que Edward estava sob investigação por roubar equipamentos do depósito de provas. Os detetives visitam Costa, que cumpre pena. O diretor do presídio o descreve como prisioneiro exemplar. Com a mente agora estabilizada, Costa afirma ser inocente e diz que Edward o visitou dias antes de morrer. Mais tarde, as costuras nos corpos revelam semelhança com os casos antigos. Ou o imitador teve acesso aos detalhes, ou é o próprio assassino. Sandra ajuda John a acessar o arquivo do pai, onde ele descobre que Edward acreditava que Costa foi incriminado. Também havia fotos dos pés das vítimas todos circulados. Rudy examina os novos corpos e percebe a ausência de sujeira nas unhas. Para ele, são cópias, não corpos reais. John lembra das fotos dos pés e Rudy confirma que todas as vítimas tinham pés planos. Com uma impressora orgânica antiga, Rudy demonstra como o material se acomoda, criando um fundo achatado. Impressoras modernas corrigiram essa falha, mas os modelos antigos não conseguiam manter o arco do pé. Por isso, os corpos foram recheados com palha. O sequestrador queria manter as vítimas vivas, mas impedir que fossem procuradas. Logo, outro corpo é encontrado. John percebe que todas as vítimas viviam em abrigos equipados com dispensadores de suplemento alimentar que picam o dedo para avaliar carências nutricionais. Sandra monta emboscadas secretas em 2 desses abrigos. Naquela noite, um detetive de tocaia em um dos abrigos conhece um homem com óculos de visão noturna. Enquanto isso, John revela a Dorian que o pai recusou um suborno de um capitão corrupto e quase morreu por isso. Então, isso pode ter motivado a acusação forjada contra Edward. O detetive encontra os óculos descartados à beira da estrada e vê uma van saindo do local, chamando por reforços. O suspeito é Glenn Dunnar, ex-condenado por tráfico de tecnologia. John e Dorian vão até o endereço indicado. Eles resgatam um garoto preso dentro da van e dentro do prédio. Encontram cápsulas com mulheres ligadas a equipamentos desconhecidos. Dorian captura o clone de Glenn, repleto de explosivos, enquanto John é atacado pelo verdadeiro Glenn, mas consegue matá-lo. Examinando o corpo, descobrem que Glenn era um ciborgue com implantes biotecnológicos. Próximo dali, encontram uma bioprinter, o mesmo modelo furtado do depósito anos atrás. Dorian descobre que o policial responsável pelo setor, Grant, foi assassinado 3 semanas após a morte de Edward. Acontece que Glenn sofria de doença degenerativa e usava os sequestros para experimentar novos métodos de cura. Quando a tecnologia começou a falhar 10 anos depois, ele voltou a raptar pessoas. Grant vendia equipamentos e tentou incriminar Edward para desviar a atenção da investigação, e aparentemente Glenn teria matado os dois. Todas as acusações contra Costa são retiradas e Sandra parabeniza John por limpar o nome do pai. Enquanto isso, Dorian é informado de que seu tempo de serviço foi estendido graças aos elogios recebidos, principalmente de John. À noite, Dorian encontra John em um bar e lhe entrega uma nova perna sintética, de modelo ainda não lançado no mercado. John fica emocionado com o presente, mas logo o rádio da polícia anuncia uma nova missão, e os 2 parceiros partem juntos para o
próximo chamado. Terminando assim a primeira temporada de Almost Human, série de ficção científica e ação de 2013. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes. Valeu, é nóis. Fui.